Durante séculos, o ouro foi sinônimo de riqueza, segurança e poder. Em momentos de crise, guerras ou instabilidade econômica, é para o ouro que governos e investidores correm. Hoje, enquanto o sistema financeiro global enfrenta incertezas e moedas sofrem com inflação e endividamento, o metal dourado volta ao centro do debate como possível moeda de reserva global. E nesse cenário, os Estados Unidos ocupam um papel decisivo. As políticas tarifárias e a postura de Donald Trump, em seu governo a partir de 2025 têm impulsionado o ouro a recordes históricos, com alta superior a 70% desde o início de seu mandato até janeiro de 2026, atingindo preços acima de $5.300 por onça. A relação é direta: tarifas geram incerteza global, desconfiança no dólar e demanda por um ativo de proteção. Aqui estão os pontos-chave da relação ouro-Trump em 2026, refúgio contra a incerteza, ameaças de tarifas agressivas, inclusive sobre aliados, geram temores de uma guerra comercial global e aumentam a busca por ouro, elevando seu preço. Enfraquecimento do dólar. As políticas de Trump e as tensões geopolíticas têm alimentado uma queda no dólar, o que inversamente valoriza o ouro. O índice DXY caiu, indicando desconfiança na moeda. Ouro como termômetro. A alta do ouro reflete a desconfiança na sustentabilidade da dívida pública e na economia sob o governo Trump. Volatilidade nas tarifas. Apesar de um susto em agosto de 2025 com a possibilidade de taxação, Trump posteriormente indicou que o ouro não seria alvo direto, mas a instabilidade de seu governo impulsiona o metal. Escalada de preços. O ouro subiu cerca de 70% no primeiro ano do segundo governo Trump, refletindo tensões como as da Groenlândia e atritos com o Federal Reserve. A postura protecionista e errática de Trump incentiva investidores a migrarem para o ouro como proteção contra a inflação e a volatilidade do dólar. Ativo de proteção. As ameaças de tarifas sobre parceiros comerciais como Canadá, México, China e União Europeia geram incerteza global. Investidores buscam segurança no ouro para se proteger da volatilidade do mercado de ações e de possíveis guerras comerciais. Desvalorização do dólar. Trump expressou publicamente que prefere um dólar fraco para aumentar a competitividade das exportações americanas. Como o ouro é cotado em dólares, quando a moeda enfraquece, o metal tende a se valorizar significativamente. Ameaças geopolíticas. Tarifas recentes vinculadas a disputas políticas, como a ameaça de taxas contra países europeus que se opuseram aos planos de Trump para a Groenlândia, causaram picos imediatos no preço do ouro e da prata. Inflação e dívida. As tarifas podem aumentar os custos de importação, gerando pressão inflacionária nos Estados Unidos. O ouro é historicamente usado como reserva de valor contra a inflação e preocupações com os níveis crescentes da dívida pública estadunidense. Tarifas sobre o ouro. Houve confusão no mercado após anúncios de possíveis tarifas sobre a importação de barras de ouro, o que inicialmente gerou pânico. Contudo, o governo esclareceu posteriormente que o ouro não seria tarifado diretamente para evitar o caos financeiro. Desempenho. Sob a influência dessas políticas, o ouro subiu mais de 70% no primeiro ano do segundo mandato de Trump. O uso do dólar como arma em sanções levou bancos centrais, especialmente do bloco BRICS, a diversificarem suas reservas para o ouro. Países como Índia e China buscam o metal porque ele é politicamente neutro e não pode ser congelado ou confiscado remotamente, ao contrário de ativos digitais em dólares. Ouro físico armazenado em cofres nacionais é imune a bloqueios de sistemas como o SWIFT. Isso ficou evidente quando o governo russo aumentou suas reservas para contornar sanções ocidentais. Recentemente, outros países exploraram a repatriação de seu ouro dos Estados Unidos para evitar riscos de custódia. Trump ameaçou aplicar tarifas de até 100% contra países que tentarem substituir o dólar no comércio internacional, o que gerou pânico nos mercados e uma corrida recorde ao ouro em janeiro de 2026. Sanções ligadas a crises específicas, como as aplicadas contra a Venezuela ou ameaças contra parceiros comerciais europeus, provocaram picos imediatos de preços, elevando o valor do ouro em mais de 70% no primeiro ano do novo governo Trump. Bancos como Goldman Sachs e JP Morgan já projetam que o ouro possa atingir novos patamares acima de $5.000 devido à persistente incerteza política e ao risco sistêmico gerado por essa guerra de sanções. Historicamente, o ouro valoriza-se em crises agudas porque seu valor é universal e não depende de governos. Conflitos recentes, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, confrontos no Oriente Médio e a escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela, reforçaram esse movimento de proteção.
A política externa agressiva do governo Trump, incluindo o sequestro de Nicolás Maduro e ameaças contra o Irã, gerou incertezas que fizeram o preço do metal subir 9% em apenas 20 dias em janeiro de 2026. O uso de sanções financeiras e a exclusão de países do sistema SWIFT levaram bancos centrais, especialmente do BRICS, a acumular ouro em níveis recordes. Como o ouro é fisicamente indestrutível e soberano, ele permite que nações mantenham reservas fora do alcance de bloqueios estadunidenses. A instabilidade causada por tarifas sobre aliados, como a disputa com a Dinamarca sobre a Groenlândia e ameaças ao Canadá, criou um clima de pânico no mercado, elevando o ouro e a prata a níveis recordes de valorização. No primeiro ano do segundo mandato de Trump, o ouro teve seu melhor desempenho desde 1979, com alta acumulada de cerca de 70%, superando amplamente índices de ações como o S&P 500. Diferente de reservas em dólares ou euros, que podem ser bloqueadas em bancos centrais estrangeiros, como ocorreu com a Rússia, o ouro físico sob custódia nacional é imune às sanções digitais e congelamentos do sistema SWIFT. Países que temem sanções futuras, especialmente o bloco liderado por China e Índia, estão em uma onda recorde de acumulação de ouro. Isso visa reduzir a dependência do dólar e criar um sistema financeiro paralelo. A ameaça de tarifas de 100% contra nações que tentarem abandonar o dólar gerou um efeito reverso de pânico, empurrando o metal para o recorde de $5.400 por onça em janeiro de 2026. O ouro não possui bandeira. Em um contexto de sanções contra o Irã, Venezuela ou países europeus, devido a disputas como a da Groenlândia, ele funciona como a única moeda de troca aceita globalmente sem restrições políticas imediatas. As sanções tornaram o ouro o ativo de maior valorização em 2025-2026, com uma alta superior a 70% no primeiro ano do segundo mandato de Trump, consolidando-se como a principal reserva de valor contra o risco sistêmico. Como o ouro é cotado globalmente em dólares, um dólar mais fraco torna o metal mais barato para compradores que usam outras moedas, elevando a demanda e o preço. O uso agressivo do dólar em sanções e tarifas pelo governo Trump gerou o que analistas chamam de desdolarização. Países temendo bloqueios financeiros trocam suas reservas de dólares por ouro físico, impulsionando o metal para o recorde de $5.400 por onça. Trump tem defendido publicamente um dólar menos valorizado para favorecer as exportações americanas. Essa retórica enfraquece a confiança na moeda e empurra investidores para o ouro como proteção. As tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos tendem a gerar inflação. Como o ouro é a reserva de valor clássica contra a perda de poder de compra do dólar, seu preço dispara em períodos inflacionários. A instabilidade política fez com que muitas nações buscassem repatriar seu ouro estocado nos Estados Unidos, temendo que seus ativos em dólares ou sob jurisdição americana fossem congelados. Em 2026, o ouro deixou de ser apenas um termômetro do dólar para se tornar o principal concorrente da moeda americana na reserva de valor dos bancos centrais. A desdolarização é o combustível por trás da valorização histórica do ouro em 2026. O movimento, liderado por bancos centrais para reduzir a dependência do dólar, transformou o metal na única alternativa real de liquidez global fora do controle de Washington. Ao longo da história, impérios caíram, moedas desapareceram e sistemas financeiros foram reinventados. Mas o ouro permaneceu. Ele não depende de governos, não pode ser criado por decreto e não perde valor por decisões políticas. É justamente essa escassez e essa neutralidade que fazem do ouro um dos ativos mais seguros já conhecidos. Em um mundo marcado por dívidas recordes, instabilidade geopolítica e incerteza sobre o futuro do dólar e das grandes economias, o ouro continua sendo um porto seguro, uma âncora de confiança quando tudo ao redor parece instável. Seja como proteção, reserva de valor ou possível pilar de um novo sistema monetário, o ouro segue cumprindo o mesmo papel há milhares de anos, preservar riqueza quando a confiança nas moedas falha. E talvez, mais uma vez, seja exatamente isso que o mundo esteja buscando. Se você gostou dessa análise, deixe o seu like para fortalecer o canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos e compartilhe este vídeo com quem também se interessa por economia, geopolítica e o futuro do dinheiro. O seu apoio faz toda a diferença. Um abraço. Até o próximo vídeo.